Reforçamos então os convites, os avisos, que Deus continue falando ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Queridos, eu tenho falado nos lugares onde eu vou, e sou convidado em alguns eventos. Na nossa UPA, Deus tem nos dado o privilégio de falar sobre unidade, no que se trata também sobre mutualidade, e também hoje na escola dominical não foi diferente. Tratar deste assunto tem sido algo muito dinâmico para a vida da igreja. É tão importante que, ultimamente, agora, qualquer coisinha, cuidado, não se queixe, né? Suportar um ao outro, todo mundo resolveu agora cobrar um do outro, né? E tem sido prazeroso isso na vida da igreja. Nós temos melhorado em vários aspectos. E hoje nós queremos tratar desse texto falando da unidade da igreja. E eu quero ler o texto que vai introduzir nesta noite, em nome de Jesus, aquilo que tem para a sua vida. Mas eu quero te dizer que o que nós vamos tratar nesta noite não é simplesmente para a vida da igreja. Isso tange no relacionamento familiar, lá no seu trabalho, porque nós não podemos desligar a nossa vida cotidiana, ou seja, lá na faculdade, no trabalho, em casa, na vida conjugal, na criação dos filhos, da realidade que aquilo que vivemos agora também na igreja. Então, é muito importante termos a prática da teoria, sairmos do marasmo pelo qual nós vivemos e praticar aquilo que a palavra de Deus requer e tem para nós, em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus na carta que Paulo escreve à igreja em Éfeso, ou para Éfeso, capítulo 4, dos versos 1 ao 16. Farei a leitura e os irmãos, por gentileza, acompanhem. A unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. É Ele mesmo, e Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que se induzem ao erro. 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Deus, te louvamos e te agradecemos pela leitura da tua palavra, mas desejamos que o Espírito Santo de Deus paire sobre nós e me use como instrumento nas tuas mãos, para que, como um vaso na mão do oleiro, eu seja edificado, mas traga também edificação na vida da tua igreja, em nome
Queridos, a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, ele escreve logo no início do capítulo 1, ele diz que o apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, ele escreve aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Quando nós olhamos as cartas de Paulo, tanto a igreja de Colossenses, a Gálatas, Éfeso, Filipenses, ele tem uma única verdade e uma base. Ele escreve aos irmãos para que possam viver em unidade, mesmo diante da diversidade pelo qual essa igreja vive. A minha proposta como tema nesta noite é nos fazer lembrar de algumas verdades diante do texto que possam colaborar e cooperar para o crescimento da igreja no que tange a nossa vida dia a dia. A igreja, sem dúvida alguma, em vários aspectos, ela continua sendo relevante neste mundo pós-moderno. Cada dia que se passa, a igreja ela não pode se tornar uma igreja pragmática ou uma igreja individualista. Pelo contrário, essa igreja ela precisa buscar dentro das suas inovações, ela precisa buscar dentro da sua criatividade, dentro da sua própria sede e muitas das vezes até mesmo dentro da sua solidão, algo dinâmico, mas algo que não é novo. A unidade da igreja, quando nós olhamos em pleno século IV ou V, ela já existia. No século V, a igreja se desperta para uma unidade diferente. Há dois textos que são relevantes e poderíamos tratar nesta noite, que é o texto de Efésios capítulo 4, o qual eu quero caminhar com a igreja nessa noite, e também o texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 17. Portanto, baseado dentro da unidade da igreja, eu quero caminhar com três verdades nessa noite, de forma prática, simples, mas que você possa aplicar lá no seu grupo familiar, na sua família, lá na faculdade, onde você estiver durante essa semana, você possa exercer isso com autoridade em nome de Jesus. Queridos, a primeira verdade que eu quero extrair do texto, tirar dessa carta que Paulo escreve à igreja em Éfeso, que a unidade ela é fruto de uma vida piedosa. Nós não podemos fugir dessa realidade. Paulo se preocupava muito com isso. Ele expõe nos seus 3 primeiros capítulos na carta de Efésios, ele fala da natureza da igreja. Paulo diz e mostra a verdade pela qual a igreja deve viver como povo de Deus. E as pessoas lá fora estão esperando isso da igreja ainda hoje. E Paulo ele diz o seguinte: um povo salvo em Cristo, transformando uma sociedade escolhida por Deus para mostrar o seu caráter ao mundo. Para mim, quando Paulo diz dessa verdade, desse caráter da igreja, dessa experiência que a igreja ela traz para o mundo, é a ênfase de todas as suas cartas. Paulo então, ele destaca 3 bases dentro desses 3 primeiros capítulos do livro de Efésios. Paulo diz o seguinte: ele expõe o privilégio da igreja e ele expõe os diversos deveres da igreja, mas Paulo diz que ele fala da unidade da igreja como um dever, em nome de Jesus. Por isso, quando eu falo nesse primeiro ponto, nessa primeira característica, a unidade é fruto de uma vida piedosa, Paulo ele traz essas 5, ou ele levanta essas 5 características. John Stott, no seu livro, comentando sobre a carta de Efésios, ou a igreja de Efésios, ele diz que devemos desenvolver e construir ou constituir um fundamento que é o alicerce. E qual é o alicerce? Ele fala da humildade, ele fala da mansidão, ele fala da longanimidade, ele fala do suporte e ao mesmo tempo ele fala do amor. Essas 5 verdades formam a unidade da igreja, que John Stott diz: aqui para mim é o que constitui o fundamento, o alicerce, a base na vida da igreja. E como John Stott, ele
Ele diz que humildade é um reconhecimento da dignidade, ou seja, o valor que damos às outras pessoas. E de forma clara, ele diz: devemos respeitar cada irmão como filho criado por Deus e valoroso diante dele e também diante da igreja. Isso sim é humildade. Mas ele também diz que mansidão é uma suavidade, é o controle que você faz de si mesmo. Isso não quer dizer que o irmão é fraco ou que há uma moleza na vida do irmão, pelo contrário, mas sim há um autocontrole. Por isso que ele diz, dentro dessa unidade, como fruto de vida piedosa, ele diz mansidão. Esse autocontrole precisa estar presente na vida de cada um de nós. Longanimidade é você aguentar com paciência pessoas provocantes. Nós falamos muito disso durante a semana. Eu estive conversando com algumas pessoas e eu mesmo preciso disso. Normalmente eu provoco muitas pessoas com as minhas brincadeiras, e a gente precisa dosar isso, saber fazer e até mesmo com quem vai fazer e no lugar correto. E John Stott diz: com paciência, longanimidade, você vai agora suportar as pessoas que te provocam. Mas ele ainda diz no seu comentário: o que é suporte? Lembra quando nós falamos de ajudar uns aos outros? John Stott diz: é ajudar, é dar o ombro, é colaborar com as pessoas, é você viver ao redor delas a fim de ajudá-las a evidenciar a sua vida diante do Senhor Jesus. Principalmente aqueles recém-chegados à igreja, é você acompanhar de perto. Nós temos um grande defeito. Eu sei que está gravando, mas eu vou te dizer. Muitas das vezes nós recebemos pessoas da igreja, fazem a classe de catecúmenos, 13, 14 aulas, e depois que ele aceita Jesus é nosso irmão e pronto, a gente não acompanha mais. Eu me lembro do Manzoni, pastor da igreja batista em Belo Horizonte. Ele disse que o grande segredo do crescimento da igreja é o que você faz com o crente depois que ele se entrega, ou com a pessoa que se entrega depois a Cristo. É o acompanhamento, a evidência daquilo que você vive com ele, né, depois de ser aceito como membro da igreja. E é o grande segredo daquela igreja, né? Hoje são mais de 1000 células ali em Belo Horizonte. Tem crescido de uma forma dinâmica, em envolvimento. E uma das coisas é o suporte. E John Stott ainda fala do amor como unidade, como fruto dessa unidade na vida da igreja piedosa. John Stott diz: o amor é procurar o bem-estar dos outros e também da comunidade em que nós vivemos. Eu procuro o bem-estar do meu irmão, não é? O Mário, e ao mesmo tempo ele procura o meu. E ao fazer isso, eu transformo isso na vida da igreja. É uns ajudando aos outros. O amor é a característica principal que une e que completa esse conjunto nessa obra maravilhosa de humildade, mansidão, longanimidade, suporte e amor. Mas Paulo, logo no capítulo 4, ele vai mais longe. Ele diz que essa tarefa da igreja, no que tange a unidade de uma vida piedosa, nós devemos esforçar-nos diligentemente. Interessante que essa expressão do grego significa que nenhum esforço deve ser poupado para preservar a unidade. Esteja ao seu alcance ou não, você deve, como eu devo, fazer de tudo para manter a unidade. Esforçai-vos diligentemente, dia após dia, momento após momento, diante da igreja. Paulo deixa isso muito claro. Paulo diz ainda: estou falando muito sério, façam agora mesmo tudo que for necessário para preservar a unidade. Essa é uma versão bíblica, se não me engano, a NVI, onde ele diz: façam agora tudo que for necessário para preservar a unidade na vida da igreja. Mas eu anotei uma pergunta interessante para a minha vida hoje. Será que eu tenho apontado os erros do meu relacionamento para com você, ou eu tenho visto os seus erros para com a minha vida? E a palavra correta nessa noite
eu queria que você fizesse, diante dessas características da unidade de vida piedosa, faça um check-up, veja a realidade disso em nome de Deus. Lembre-se, a comunhão é o resultado do esforço de cada um de nós, não depende só de mim, depende de cada um de nós. Isso começa com você e não com o outro. Aquilo que eu desejo para a sociedade que eu trabalho é aquilo também que eu espero de você, mas eu devo fazer por onde? E a unidade, ela está preservada nisso. A unidade eu devo a isso. Você tem tido dificuldade em manter comunhão com o irmão? Você tem tido dificuldade de relacionar? É alguém específico? É um grupo específico? Nós não devemos colocar dificuldade nos outros, devemos olhar sempre para nós. O que eu estou cooperando para a unidade da minha comunidade? Interessante que Paulo me faz fazer uma pergunta. Lembre-se que Deus age por meio de todos e em todos. Fale com o Senhor sobre isso. O Senhor usa o irmão, mas me use também. Fale no coração do irmão, mas fale também ao meu. Falava com o irmão essa semana, ele está presente, então eu não posso citar o nome nem dele. E ele disse: pastor, mansidão e longanimidade está difícil. Eu falei: meu irmão, não é só na sua vida não. Nós vivemos numa sociedade estressada. É em casa, marido com mulher, com filhos, é no trânsito, na própria vida da igreja, talvez lá na sua célula, talvez no seu grupo de oração. Nós estamos estressados. Dependendo do jeito que nós respondemos uns aos outros, nossa, fulano não falou isso comigo. E nós precisamos exercer isso através de uma vida piedosa. A unidade é fruto disso. É aquilo que eu faço para gerar a unidade. Mas amados, eu preciso trabalhar uma outra verdade nessa noite em nome de Jesus. A segunda, a unidade, ela se manifesta no meio da diversidade na vida da igreja. Por favor, Gustavo. Quando eu olho o capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 7 até o versículo 12, Paulo ele deixa isso muito claro. Paulo ele diz aqui que a unidade não significa que haja uniformidade. A igreja não é uniforme, mas ela é unidade. É as diferenças que tornam a unidade. É a unidade que transforma a nossa universidade. Todo quebra-cabeça, ele não tem uma só peça, ele tem várias que transformam em uma só. E todas elas são diferentes, mas se encaixam. Eu olho para a vida da igreja, nós somos um grande quebra-cabeça. Somos peças diferentes, não somos nem iguais. Você pode ter o mesmo nome, você pode ter o mesmo peso, o mesmo sobrenome, mas você não é igual ao outro. Eu tenho o mesmo nome do meu filho, mas eu não sou igual a ele. Tem peso diferente, nós pensamos diferente, idades diferentes, mas eu vejo a unidade. Assim também a igreja. Quando eu olho esse grande quebra-cabeça, um quebra-cabeça lindo, um quebra-cabeça maravilhoso, na sua diversidade, na sua uniformidade, eu vejo unidade. E durante a semana, aonde quer que nós estejamos, ou esteja você ou eu, nós queremos e desejamos as mesmas coisas. Paulo diz: assim também a igreja, ela não é formada de pessoas iguais, ela é de uma forma diversa, assim como a unidade vem de Deus. Paulo mostra que Deus nos deu salvação pela graça, e pela graça Ele nos une. Glória a Deus por isso. Eu fico maravilhado diante disso. Paulo diz que há duas coisas que precisamos aprender. Os dons são naturalmente variados, mas para aplicar no mesmo propósito. Os dons são dados para o serviço, não devo os guardar para mim mesmo. Ele diz apóstolos. Quem são os apóstolos? São aqueles supervisores de várias igrejas e missionários pioneiros. Eu tenho depois os profetas, pregadores que aplicam a palavra com autoridade. Eu tenho depois os evangelistas, são pregadores que devem deixar claro a mensagem do Evangelho.
eu tenho pastores que implicam também no cuidado de pessoas, e eu tenho mestres que também são especialistas na tarefa de alimentar o rebanho. Ou seja, cada um tem sua tarefa específica, mas para trazer a unidade na vida da igreja. Isso é maravilhoso. Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4, ele diz e afirma que os dons são diversos, mas somando a lista, Paulo diz mais ou menos 22 dons. Todos devem ser usados de igual modo, cada um no seu lugar devido, para a glória do nosso Deus em Cristo Jesus. Mas os dons, por que são dados para o serviço? Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É por isso que os dons são dados para o serviço. Está lá em Efésios 4:12. Paulo diz o seguinte: cada um agora tem um currículo espiritual, e você vai desenvolver ele aonde Deus te colocou, para o crescimento da vida espiritual da igreja e para a edificação do corpo, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. Qual é o objetivo dos dons? Serviço. Se Deus tem te dado algo, e tem te dado, no mínimo, eu tenho certeza, é para que você use ao serviço do Senhor, para a glória dele em Cristo Jesus. Você pode até perguntar para mim nessa noite: pastor, você conhece os seus dons? Eu não conheço os meus. Você tem usado, se você tem, agora você descobriu os seus dons, você tem usado ele na vida da igreja? Qual tem sido o objetivo em relação aos dons espirituais? Pratique-os, coloque-os à disposição de Deus na igreja, para a glória do Senhor Jesus. Mas amados, a unidade, ela é fruto de uma vida piedosa. A unidade se manifesta na diversidade da igreja. Mas eu quero terminar dizendo que a unidade, ela, quando é exercida, ela promove o que na vida da igreja? Maturidade, crescimento, como diz Paulo. Paulo, a partir do versículo 13, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Porque nós alcançamos o quê? Maturidade. Você que usa a unidade como vida piedosa, você que usa a unidade como algo de Deus, é para promover maturidade. Paulo diz: até que cheguemos. Até que cheguemos. Qual é o alvo de Paulo? Por que Paulo está dizendo isso para a vida da igreja? Paulo diz: o exercício da vida da igreja em unidade deve produzir em nós o quê? O que isso promove sobre maturidade? Paulo diz: unidade na fé e o pleno conhecimento, perfeita varonilidade e a medida da estatura, plenitude em Cristo. Note que quando ele relata no texto essas verdades, ele está agora trazendo pelo menos 3 questões maravilhosas para a vida da igreja. Há uma figura, a noiva de Cristo, a igreja, ela se aproxima mais, ou cada dia mais, do noivo, e ela precisa se aproximar dele, ou a igreja aproximar do noivo de forma mais perfeita, de forma que ela possa compreender isso diante de Deus. Ele diz: perfeita deve ser o alvo de cada indivíduo como membro da igreja de Cristo Jesus. As mulheres que viajaram ontem, eu creio que elas vão concordar com o que eu vou dizer agora. Eu ouvi uma frase elogiando o evento, mas essa se destacou muito: que todas as mulheres que pregaram lá ou falaram de Cristo tiveram autoridade bíblica para transmitir o recado que Deus colocou. Ou seja, mulheres que conhecem a palavra de Deus. E a palavra que eu traduzo diante disso é maturidade.
Nós só adquirimos maturidade quando nós conhecemos a Deus de perto. Por isso que Paulo ele diz no versículo 14 que precisamos atingir o alvo, largarmos ou deixarmos de sermos meninos e agora sermos adultos espiritualmente. Eu tenho certeza que as mulheres que foram ontem, nas mulheres águias, não serão as mesmas, e não podem ser, não devem ser. Busque isso diante de Deus, principalmente maturidade no conhecer a palavra de Deus. Não é ler, mas estudar a palavra de Deus. Talvez você, mulher, estava precisando de um momento como este. Eu não fui, mas já fui edificado, porque eu ouvi tanta coisa boa, A gente custou dormir. E tá falando, fala coisa, fala. Hoje de manhã, na hora do almoço, de novo, agora à tarde, quando eu estava preparando esse momento. As pessoas estão com sede de crescer em espírito e em verdade. Isso é maturidade. Será que você tem prestado atenção no seu crescimento? Você tem crescido espiritualmente? Se você tivesse um termômetro de medir o crescimento de vida cristã, a que nível você está? Vamos colocar de 1 a 10. Você está mediano, regular, bom, muito bom, ótimo? Você está no ápice? A unidade exercitada, quando nós exercemos isso na vida da igreja, isso vai trazer maturidade. E eu creio nisso, meus amados. Cada vez mais, quando nós estamos vivendo os grupos de comunhão, seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, lá na sua casa, na minha, em qualquer lugar, nós estamos adquirindo maturidade cristã. Nós estamos exercendo unidade. E se não estamos, precisamos. Eu quero deixar um convite para você. Se você não tem vivido isso, procure um grupo de comunhão durante a semana para você participar. Nós já temos 19, isso? Vamos inteirar provavelmente uns 25, 30 esse ano. Procure, alimente-se em nome de Jesus, para que você cresça na unidade, promovendo maturidade, porque o exercício da unidade vai provocar isso na sua vida. Lembre-se, crentes meninos, John Stott diz o seguinte: crentes meninos, é duro, parecem basear suas opiniões no último pregador que ouviu ou no último livro que leu. Por isso caem facilmente, porque estão vivendo o modismo da teologia. Eu fui em tal lugar e aconteceu isso. Eu fui ouvir o pregador, eu vi a música, e aí você vive disso. Queira mais que isso. Deseje mais que isso. Participe de eventos durante o ano. Vá em encontros. Participe. Viaje. Tem lugares aqui próximos de nós que estão fazendo eventos maravilhosos esse ano. Já perdi 2 esse ano. Vou dizer nem qual que é. Estou chateado. Mas tem outros que eu quero participar. É onde eu aprendo. É onde eu ouço. É onde eu cresço em nome de Jesus. Eu tenho viajado. Eu preciso ir mais longe. Crescer em Cristo Jesus. Eu quero terminar, queridos. Eu quero concluir dizendo de uma verdade tão grande. Está escrito aí. Lembremos que a unidade da igreja é promovida por Deus, porque é pela obra dele que fazemos parte deste corpo. Mas, ao mesmo tempo, unidade é um exercício nosso, que exige relacionamento adequado com Cristo, crescimento espiritual e equilíbrio entre verdade e amor. Nós não podemos fugir disso. E eu quero enfatizar para você: unidade não é uniformidade, mas diferentes pessoas que se completam para formar um todo harmonioso. Quero ler novamente. Unidade não é uniformidade, mas diferentes pessoas que se completam para formar um todo harmonioso. E é isso que acontece todo domingo, toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta, toda sexta. Aonde você estiver, é aonde vai acontecer essa verdade. Unidade do corpo depende de você também, depende de mim, depende de nós. O que você vai fazer para ajudar a sua igreja a partir de hoje? Você vai viver a unidade que Deus planejou para a vida
unidade que Deus planejou para a vida da igreja ou não? Eu quero viver isso, eu desejo viver isso para a glória do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Eu quero colocar a sua vida, a sua casa, o grupo de comunhão que você vive. E se você não vive, eu quero te encaminhar para lá através dessa oração, para que você transforme, não mais como uniformidade, mas pessoas diferentes que se completam para formar o todo, ou aquilo que é todo harmonioso, em nome de Jesus. Vamos falar com o nosso Deus em oração. Eu te convido a se colocar de pé, para a glória do nosso Deus. E eu quero que você coloque a sua vida, não a do outro, à disposição do Senhor nesta noite. Senhor Jesus, eu quero fazer parte desta unidade. Eu quero tornar aquilo que é uniforme em harmonioso. Eu quero ser o primeiro da fila. Eu quero ser aquele que soma. Em nome de Jesus. E para a glória dele, falemos com o Senhor. Deus maravilhoso, tremendo, soberano, Deus que fala no nosso coração de forma clara, assim como falaste através de Efésios capítulo 4, quando Paulo escreve aos amados em Éfeso, quando ele escreve à igreja, mas ele também escreve à igreja presbiteriana central de Frutal, e ele diz a essa igreja: igreja, viva a unidade em Cristo, promovendo cada dia mais, ó Deus, a comunhão com o Senhor, buscando maturidade espiritual, buscando crescimento em espírito e em verdade, usando do amor, da longanimidade, da mansidão, do domínio próprio, de todo o fruto do Espírito, para que a igreja possa testemunhar dentro e fora a realidade que Deus tem para a vida da igreja. Obrigado a Deus por cada homem e mulher, cada vida que adentrou esse templo nesta noite, para que tornasse esse momento de uniformidade, mas também uma unidade harmoniosa, para exaltarmos aquele que é único, o Senhor das nossas vidas, o Senhor da igreja, o mantenedor da igreja, aquele que é digno de todo louvor, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, aquele que comanda a igreja conforme o teu querer, não segundo as nossas obras, mas é pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz pela vida da igreja, é que nós te agradecemos, é que nós, ó Deus, queremos dar todo o louvor, toda a glória, toda a gratidão ao Senhor. Continue transformando a vida do teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar, queridos.